Sejam muito bem-vindos! Esse é o canal Bora Rezar com a Akili. Bora rezar comigo, cambada! Esse canal eu reativei no ano passado, 2024, com o intuito principal de oração. Aqui você vai encontrar oração do Santo Terço, leituras bíblicas, outros tipos de orações, outros tipos de leituras que professam a minha fé católica, apostólica romana. E eu te convido, se você ainda não for inscrito, se inscreve no meu canal, curte e compartilha esse vídeo com alguma pessoa que você conhece, que está precisando de oração, que está precisando de algum auxílio e não está conseguindo fazer ele mesmo a conexão com o Senhor. Por essa razão, pessoal, eu agradeço a vocês que estão aqui. É um canal pequeno, no sentido do tipo de conteúdo que eu produzo, é um tipo de conteúdo que realmente não atrai muito público. E tudo que está acontecendo aqui, se hoje eu tenho 630 inscritos, é tudo pela obra do Senhor. Sem investimento nenhum, o máximo de investimento que eu fiz aqui até hoje foi comprar esse controle remoto e esse microfone para melhorar um pouquinho aqui a qualidade dos vídeos que eu produzo. E o resto é só a base da fé de Jesus mesmo. Graças a Deus estou aqui, estou com força total e pretendo fazer muita coisa aqui nesse canal ainda em 2025. Essa rosinha bonitinha que eu coloquei aqui foi só para mostrar para vocês, porque eu acabei de terminar minha novena da Santa Teresinha do Menino Jesus. E diz a lenda que quando a gente recebe alguma rosa, a gente ganha alguma rosa de forma espontânea, é sinal de que o nosso pedido que nós colocamos na novena vai ser atendido. Oxalá Jesus escute os pedidos que eu levei através da minha amiga no céu, Santa Teresinha do Menino Jesus. Quem sabe, se for da vontade dele, os pedidos que eu levei até o altar dele sejam atendidos. E eu espero que isso aconteça aqui comigo e que aconteça aí com você, aonde quer que você esteja também. Bom, aqui no mês de janeiro eu me fiz o propósito de fazer a leitura do Evangelho segundo Mateus, um capítulo por dia. Até o final do mês dá tranquilamente para a gente terminar de fazer a leitura do Evangelho todo. E aí eu quero colocar sempre momentos de reflexão e quero trazer também uma oração. Então, se você já tem algum pedido para fazer, coloca aqui nos comentários. Se for possível, nos próximos vídeos eu coloco seu nome e a sua intenção para a gente seguir e que nosso ano seja abençoado por Jesus. Então, vamos iniciar as nossas leituras de hoje? O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho segundo São Mateus, capítulo 12. Pelo sinal da Santa Cruz, livrai-nos Deus nosso Senhor dos nossos inimigos. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. E glória a vós, Senhor. Jesus é o Senhor do sábado. Por aquele tempo, num sábado, Jesus passou pelas searas. Estando os seus discípulos com fome, começaram a colher espigas e a comer. Os fariseus, vendo isso, disseram a Jesus: Olhe, os seus discípulos estão fazendo o que não é lícito fazer num sábado. Mas Jesus lhes disse: Vocês não leram o que Davi fez quando ele e seus companheiros tiveram fome? Como entrou na casa de Deus e comeram os pães da proposição, os quais não era lícito comer, nem a ele, nem aos que estavam com ele, mas exclusivamente aos sacerdotes? Ou vocês não leram na lei que aos sábados os sacerdotes no templo profanam o sábado e ficam sem culpa? Profanam o sábado e ficam sem culpa. Pois eu lhes digo que aqui está quem é maior do que o templo. Mas se vocês soubessem o que significa quero misericórdia e não sacrifício, não teriam condenado inocentes, porque o Filho do Homem é o Senhor do sábado. O homem da mão ressequida. Tendo Jesus saído dali, entrou na sinagoga deles. Achava-se ali um homem que tinha uma das mãos ressequida. Então, a fim de o acusar, perguntaram a Jesus: É lícito curar no sábado? Ao que lhes respondeu: Quem de vocês será o homem que, tendo uma ovelha e num sábado, esta cair numa cova, não fará todo o esforço para tirá-la dali? Ora, quanto mais vale um homem do que uma ovelha? Logo, é lícito nos sábados fazer o bem. Então Jesus disse ao homem: Estenda a mão. O homem estendeu a mão e ela foi restaurada e ficou sã, como a outra. Mas os fariseus, saindo dali, conspiravam contra ele, procurando ver como o matariam. O servo escolhido de Deus. Mas Jesus, sabendo disto, afastou-se dali.
Muitos o seguiram e a todos ele curou, advertindo-lhes, porém, que não expusessem à publicidade. Isso aconteceu para se cumprir o que foi dito por meio do profeta Isaías. Eis aqui o meu servo, que escolhi, o meu amado, em quem a minha alma se agrada. Farei repousar sobre ele o meu espírito, e ele anunciará o juízo aos gentios. Não entrará em discussões nem gritará, nem fará ouvir nas praças a sua voz. Não esmagará a cana quebrada, nem apagará o pavio que fumega, até que faça vencedor o juízo. E no seu nome os gentios colocarão a sua esperança. Jesus e Beelzebul. Então trouxeram a Jesus um endemoniado, cego e mudo. Jesus o curou, e o homem passou a falar e a ver. E toda a multidão se admirava e dizia: Não seria este por acaso o filho de Davi? Mas os fariseus, ouvindo isto, diziam: Este não expulsa demônios, senão pelo poder de Beelzebul, o maioral dos demônios. Mas Jesus, sabendo o que eles pensavam, disse-lhes: Todo reino dividido contra si mesmo ficará deserto, e toda a cidade ou casa dividida contra si mesma não subsistirá. Se Satanás expulsa Satanás, está dividido contra si mesmo. Como então o seu reino subsistirá? E se eu expulso demônios por Beelzebul, por quem os filhos de vocês os expulsam? Por isso, eles mesmos serão juízes de vocês. Se, porém, eu expulso os demônios pelo Espírito de Deus, certamente é chegado o reino de Deus sobre vocês. Ou como pode alguém entrar na casa do valente e roubar-lhe os bens sem primeiro amarrá-lo? E só então saquear a casa dele? Quem não é por mim é contra mim. E quem comigo não ajunta, espalha. Por isso, digo a vocês que todo pecado e blasfêmia serão perdoados aos homens, mas a blasfêmia contra o Espírito não será perdoada. Se alguém disser alguma palavra contra o Filho do Homem, isso lhe será perdoado. Mas se alguém falar contra o Espírito Santo, isso não lhe será perdoado nem neste mundo, nem no porvir. As árvores e os seus frutos. Tornem a árvore boa e o seu fruto será bom, ou tornem a árvore má e o seu fruto será mau. Porque pelo fruto se conhece a árvore. Raça de víboras, como vocês podem falar coisas boas sendo maus? Porque a boca fala do que está cheio o coração. A pessoa boa tira do tesouro bom coisas boas, mas a pessoa má do mau tesouro tira coisas más. Digo a vocês que no dia do juízo, as pessoas darão conta de toda palavra inútil que proferirem, porque pelas suas palavras vocês serão justificados, e pelas suas palavras você será condenado. O sinal de Jonas. Então alguns escribas e fariseus disseram a Jesus: Mestre, queremos ver algum sinal feito pelo Senhor. Mas ele respondeu: Uma geração perversa e adúltera pede um sinal, mas nenhum sinal lhe será dado, senão do profeta Jonas. Porque assim como Jonas esteve 3 dias e 3 noites no ventre do grande peixe, assim o Filho do Homem estará 3 dias e 3 noites no coração da terra. Ninivitas se levantarão no juízo com esta geração e a condenarão, porque se arrependeram com a pregação de Jonas. E aqui está quem é maior do que Jonas. A rainha do sul se levantará no juízo com esta geração e a condenará porque veio dos confins da terra para ouvir a sabedoria de Salomão. E aqui está quem é maior do que Salomão. A volta do espírito imundo. Quando o espírito imundo sai de uma pessoa, anda por lugares áridos procurando repouso, porém não encontra. Por isso diz: Voltarei para minha casa de onde saí. E voltando, ele a encontra vazia, varrida e arrumada. Então vai e leva consigo outros 7 espíritos piores do que ele, e entrando, habitam ali. E o último estado daquela pessoa se torna pior do que o primeiro. Assim também acontecerá a esta geração perversa. A mãe e os irmãos de Jesus. Enquanto Jesus ainda falava ao povo, eis que a mãe e os irmãos dele estavam do lado de fora procurando falar com ele. E alguém lhe disse:
A sua mãe e os seus irmãos estão lá fora e querem falar com o Senhor. Porém, Jesus respondeu ao que lhe trouxe o aviso: Quem é a minha mãe e quem são os meus irmãos? E, estendendo a mão para os discípulos, disse: Eis minha mãe e eis meus irmãos. Porque tanto aquele que fizer a vontade de meu Pai celeste, esse é meu irmão, minha irmã e minha mãe. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. Bem, pessoal, aqui no capítulo de hoje, o capítulo de número 12, Jesus ele vem reafirmar que a misericórdia é mais importante do que os próprios rituais judaicos a que eles estavam expostos ali naquela ocasião. Por essa razão, ele enfrentou diversas críticas porque ele estava efetuando a cura do homem da mão ressequida num sábado. Isso leva a gente a crer que a prática do amor deve ser prioridade na nossa vida. As nossas famílias, elas são desafiadas a colocar o cuidado e a bondade acima das tradições vazias. A gente viu em tantas outras ocasiões, em outros lugares do Evangelho, que Jesus passou por momentos muito difíceis pelo fato de que ele ou os apóstolos dele não seguiam algumas premissas judaicas que nem eram premissas que haviam sido deixadas pelo próprio Senhor Deus. Muitos deles criaram hábitos que foram se estendendo ao longo das décadas e da história ali, e isso se tornou tão real, tão obrigatório para os judeus, que eles se sentiam no direito de julgar os irmãos que não faziam, que não tomavam os mesmos tipos de atitude que eles. Por essa razão, Jesus vem dizer que em muitas ocasiões eles eram víboras, porque as víboras são capazes de comer os próprios parentes ali. E os judeus nessa ocasião, os fariseus, eram justamente esses homens que ele chamava de hipócritas, porque eram aqueles homens que justamente falavam demais e faziam de menos. Eles falavam um monte, se diziam totalmente entendedores da lei e dos profetas, e dentro do coração deles, eles eram dos mais pecadores, os piores. Porque até Levi, que era um dos piores pecadores, porque era um cobrador de impostos, e através do jugo dele, muitos judeus passaram fome e passaram diversos tipos de necessidade, mas ele, na hora que Jesus chamou ele, saiu dali, daquele posto de coletoria. Então, que a gente aprenda a entender que alguns rituais a gente não precisa levar ao pé da letra no sentido de acreditar que aquilo ali foi deixado pelo Senhor Deus para a nossa vida. Muitas vezes a gente se prende, e eu associo muito isso hoje, gente, ao transtorno obsessivo compulsivo, ao toque. Às vezes parece que é tão difícil da gente se livrar desse toque, mas a gente também tem que lutar com todas as forças que a gente tem contra ele, porque no final das contas, a gente aprende que isso é um transtorno, é obsessivo e tira a paz, tira o sossego. E o que eu desejo para qualquer pessoa no planeta, a não ser, se não, prioritariamente isso, que é a paz que excede todo entendimento. E o que é essa paz que eu busco e peço para Jesus? A paz de não ter nada que me faça me apegar a mais do que eu me apegue na confiança que eu tenho nele, sabe? Então, que todos nós estejamos capazes de encontrarmos essa paz que excede entendimento, e paz esta que a gente só tem no nome do Senhor Jesus. E em nenhum outro lugar a gente vai encontrar uma paz maior do que essa. Então, vamos passar para a oração agora para a gente finalizar o nosso capítulo 12 do Evangelho segundo São Mateus. Senhor, meu Deus e meu Pai, eu te agradeço profundamente porque hoje já é dia 13 de janeiro de 2025 e até aqui o Senhor tem nos dado sustentáculo para permitir que nós sejamos capazes de atravessar por todos os desertos que surgem no nosso caminho. Tende piedade e nos perdoa pelos nossos pecados e ensina-nos, ó Senhor Jesus, a sermos chamados de seus filhos. Tende piedade de nós, envia sobre nós o seu amor e livra de nós, Jesus Cristo, o pecado original. Afasta de nós tudo aquilo que nos afasta do Senhor e que o nosso coração, Senhor, não se ocupe das coisas que não vêm do alto. Que o nosso coração não se ocupe das coisas que existem aqui no planeta Terra e que nos fazem perder tempo, que nos tiram a paz, porque às vezes a gente simplesmente não consegue alcançar e buscar por aquela perfeição ali. Perfeição essa que às vezes nem o Senhor mesmo buscou e pediu para nós. Dê-nos a sua paz, perdoa os nossos pecados 7 ou 70 vezes, quantas forem necessárias, e nunca desvie o seu olhar misericordioso de todos nós, porque teu é o poder, o reino é agora para sempre. Amém. Estivemos reunidos e estaremos sempre reunidos em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.
Pessoal, muito obrigada pela presença de vocês em mais esse vídeo aqui do meu canal. Eu te convido a se inscrever se você ainda não for inscrito, curtir e compartilhar meu conteúdo. Quem sabe isso aqui vai para países que a gente nunca ouviu falar que seriam capazes de chegar. Me ajudem a chegar em 1.000 inscritos ainda, quem sabe a gente não consegue chegar a 1.000 inscritos ainda. Vamos sonhar. Nesse mês de janeiro de 2025, já pensou que alegria que seria? Muito obrigada pela sua presença. Até o próximo vídeo. Tchau, tchau, pessoal.